Bora lá. Deixa eu ver aqui. Liberou. Deixa eu ver aqui. Tá travado. Travou. Estou aqui. Vamos lá. Vou colocar ela aqui embaixo. Legal. Deixa eu compartilhar com vocês a tela ali em cima. Legal. Deixa eu só fechar a porta aqui, que tá uma barulheira grande. Foi. Legal. A gente gravou, a gente fez Atos 15, mas não gravou no dia, né? Foram Atos 15, Atos 16 e Atos 19. Foram dias que eu estava em São Paulo e a gente acabou gravando e gravou errado, não saiu áudio. Então eu vou refazer Atos 15 aqui, tá? Para colocar no canal, Atos 16 e Atos 19. Então vamos lá. Atos 15. Se a gente pegar aqui, ó, Atos dos Apóstolos, Nova Almeida atualizada. Opa. NAA. Atos dos Apóstolos, vamos lá. Então, capítulo 14, vamos dar uma olhada aqui. Paulo e Barnabé em Icônio, né? Então, a gente viu lá, já está gravado, Paulo, a cura de um paralítico em Listra, Paulo cura um paralítico, Paulo é apedrejado, a volta para Antioquia da Síria. Aí a gente vem para o 15. Se a gente for lá no canal, eu tô com... Deixa eu pegar aqui e abrir o canal junto com vocês. Deixa eu ir só lá na playlist de Atos. Playlist de Atos. Então a gente vai vir aqui, ó. Atos 14, enfrentando oposição com perseverança e fé. Agora vai entrar o 15 e o 16. Bora para o 15. A controvérsia em Antioquia. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinaram os irmãos: se não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, vocês não podem ser salvos. Como houve não pequena contenda e debate de Paulo e Barnabé com eles, os irmãos resolveram que Paulo, Barnabé e alguns deles subissem a Jerusalém para tratar destas questões com os apóstolos e presbíteros. Lembra que a gente falou que Paulo e Barnabé, depois Paulo, Silas e Timóteo, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Lucas ele começa a partir da segunda viagem missionária. Ele já não está falando em terceira, ele já não está narrando, né? Ele vai estar falando em primeira pessoa ali. Ele vai estar simplesmente falando o que ele está vendo, principalmente na segunda viagem, né? Então, e a gente percebeu lá que Paulo ia deixando presbíteros nas cidades, né? Pessoas que tinham condições de dar continuidade no evangelho. Eles, sendo acompanhados por um trecho do caminho, por membros da igreja, passaram por Fenícia e por Samaria, relatando a conversão dos gentios, e isto causou grande alegria a todos os irmãos. Ao chegarem a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, de novo, né, alguns fariseus que tinham crido, né, que estavam acreditando no Messias, estavam misturando a liberdade de Cristo com as regras e as leis de Moisés. O Concílio de Jerusalém. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhe disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que por minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações deu testemunho a favor deles, concedendo-lhes o Espírito Santo, assim como concedeu a nós. E não fez distinção alguma entre nós e eles, purificando o coração deles pela fé. Agora, pois, por que vocês estão tentando a Deus, pondo sobre a nuca dos discípulos
um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós mesmos. Eles estão falando aqui, né? Não tem como seguir as leis, as 613 leis da Torá. Ele está falando o seguinte, tipo assim, não, os nossos pais não seguiram, por que vocês estão agora pondo sobre a nuca dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar e nem nós mesmos? Pelo contrário, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles. Diferente das cartas de Paulo que a gente já está lendo, aqui é uma narração de Lucas, tá? E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam os grandes sinais e prodígios que Deus tinha feito entre os gentios por meio deles. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, escutem. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, a fim de construir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem isto às palavras dos profetas, como está escrito: depois destas coisas, voltarei e edificarei de novo o tabernáculo caído de Davi. Levantarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante dos homens busquem o Senhor, e todos os gentis sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que façam essas coisas conhecidas desde a eternidade. Por isso julgo que não devemos perturbar aqueles que dentre os gentis se convertem a Deus, mas devemos escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue, porque desde os tempos antigos Moisés tem em cada cidade quem o pregue, e todos os sábados é lido nas sinagogas. Então, o Concílio de Jerusalém, eles estão definindo aqui, que, tipo assim, a gente vai ouvir Paulo falando muito da liberdade de Cristo, né? Mas eles trazem, mas devemos escrever-lhes que se abstenham das contaminações de ídolos, da imoralidade sexual. Ele falou, dentro do que é falado, tem coisas que nós podemos separar, porque desde os tempos antigos, Moisés tem em cada cidade quem o pregue, e todos os sábados é lido nas sinagogas. Então, tipo assim, todos já têm clareza do que são as leis. Então, isso não trouxe a paz, isso não trouxe o reino dos céus para essa terra. O que trouxe é Jesus Cristo. Então, tipo assim, tudo isso já era de conhecimento de todos. Então, não há necessidade de você crer em Jesus para depois crer nas leis, entende? São coisas que não conversam. A carta do concílio. Então, parece bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo escolhido homens dentre eles, mandá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Com eles, ensinaram a seguinte carta: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos dentre os gentios em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Visto que soubemos que alguns de nós os perturbaram com palavras, transtornando a alma de vocês, sem que lhe tivesse dado nenhuma autorização para isso, pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo, e escolher alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais lhe dirão as mesmas coisas também de viva voz, porque parece bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês encargo algum, além destas coisas essenciais, que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Destas coisas farão bem se guardarem. Que a saúde esteja com vocês. Então, deixando bem claro aqui, ponto importante, né? Com eles enviaram a seguinte carta. Existem várias cartas, né? Existem vários livros, uns chamados de canônicos, que é os que foram para a Bíblia. Alguns historiadores dizem que são unanimidades, quando se foi entender o que era pregado naquela época. Em todos os lugares que iam, existiam os livros unânimes.
em todos os lugares tinham as cartas de Paulo, em todos os lugares tinham os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João. Então, tipo assim, existiam as unanimidades que eles entendem ser realmente a palavra de Deus. Existem os apócrifos, que não eram unanimidade, mas também não é mentira, não é heresia. E existem as heresias, né? Nós estamos lendo as cartas de Paulo, e a gente viu lá que já estavam escrevendo naquela época cartas falsas e passando por Paulo. Então, a quantidade de coisa falsa que se criou nessa época é gigantesca em nome de Cristo e em nome de Deus, né? Então, aqui já é uma carta que não tem a ver com Paulo. Então, tipo assim, existem várias cartas que foram escritas, né? O que nós estamos vendo aqui na Bíblia é o que é considerado direcionado por Deus. É o que é considerado canônico. A carta é lida em Antioquia. Assim eles foram despedidos e desceram para Antioquia, e tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando leram a carta, alegraram-se com o encorajamento. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo passado ali algum tempo, foram despedidos em paz pelos irmãos para voltarem aos que tinham enviado. Porém, pareceu bem a Silas permanecer ali. Olha que interessante, tipo assim, ó, assim que eles foram despedidos e desceram para Antioquia, e tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Então, nós temos uma carta enviada a Antioquia. E, pelo jeito, não foi Paulo que escreveu, foi uma outra pessoa que escreveu. Uma carta interessante para a gente pesquisar entre os apócrifos e ver se a gente acha essa carta para ler. É interessante buscar e ter conhecimento sobre essa época, né, sobre tudo que aconteceu. Vai fortalecendo o nosso entendimento da Bíblia, inclusive, tá? Então, porém, pareceu bem a Silas permanecerem ali. E Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra do Senhor. A desavença entre Paulo e Barnabé, a gente viu isso aqui, né? Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Então, Paulo falou para Barnabé: todas as cidades que nós passamos até aqui, vamos voltar para passar lá. Então, existe uma carta, a gente leu já a carta de Gálatas, que é uma carta que dizem que ele escreveu nessa época, tá? Antes da segunda viagem, quando ele passou por Corinto, que foram alguns capítulos anteriores a esse, antes dele se separar de Barnabé. Então, ele está falando aqui para Barnabé, para eles voltarem nas cidades, para ver como é que as pessoas estavam, para ver se realmente estava sendo anunciada a palavra do Senhor, né? Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Quem que é esse João chamado Marcos? É Marcos, Marcos apóstolo. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se tinha afastado deles desde a Panfilha e que não os tinha acompanhado no trabalho. Então, lá no começo, quando Barnabé ele chega em Antioquia, a gente viu lá, capítulos anteriores, e Barnabé ele vai buscar Paulo lá em Tarso. Ele organiza Antioquia, e aí ele vai buscar Paulo em Tarso. Ele lembra que existia um homem que tinha o dom da visão e da pregação, né, do direcionamento. E aí ele vai buscar Paulo para ajudar na edificação, na evangelização de Antioquia. E naquele momento, Marcos também se junta a eles, mas Marcos se separa no primeiro conflito, e é o que Paulo está falando aqui. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, e que não os tinha acompanhado no trabalho. Houve tal desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando Marcos consigo, navegou para o Chipre. Marcos era primo de Barnabé, tá? Marcos, apóstolo, era primo de Barnabé. Então, aqui é a separação de Marcos e Barnabé. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Então, Paulo seguiu o que ele queria, que era voltar nas igrejas que ele já tinha passado, mas levou Silas com ele. E aí, na próxima carta, a gente já vai ver quando ele conhece Timóteo, né? E aí se começa a segunda viagem de evangelização de Paulo, com novos parceiros, né? Tudo que nós vimos até aqui, Barnabé busca Paulo em Antioquia, e tudo que nós vimos até aqui é Paulo e Barnabé, os dois juntos. Aqui houve uma separação. Eu já fiz um entendimento sobre essa separação,
Somos seres falhos, tanto que a gente vai ver em uma das últimas cartas de Paulo, que Paulo pede para chamar Barnabé antes da morte dele. Então, de novo, né? A gente não vai escutar mais ouvir o nome de Barnabé nos próximos capítulos de Atos, mas em uma das cartas de Paulo, Paulo pede para chamar Barnabé. Então, é isso que eu estou falando para você. Tipo assim, tem muita coisa que foi escrita ali, tem muita coisa que foi feita ali, mas o que foi documentado e o que é considerado canônico, é o que está... Eu estou com algumas bíblias aqui do meu lado, mas é o que está na Bíblia, né? Conforme todos nós aqui já conhecemos. Então, fechamos aqui com a desavença entre Paulo e Barnabé. Essa linda viagem missionária por várias cidades, edificando, deixando presbíteros e assim por diante, se separa. Então, basicamente, por um conflito. Paulo está certo, Barnabé está certo. De novo, né? Duas pessoas edificantes, duas pessoas que começaram um trabalho lindo, mas que gerou um conflito aqui, eles se separaram. E aí, a partir de agora, a gente começa a ver somente sobre Paulo em Atos, tá? Bora para o entendimento aqui. A graça que remove os pesos. A igreja primitiva enfrentou a sua primeira grande crise. Algumas pessoas chegaram a Antioquia e disseram aos novos cristãos que, para serem salvos, tinham que obedecer a dezenas de regras antigas e ser circuncidados. Eles estavam a transformar o evangelho num fardo insuportável. Pedro, no concílio, repreende essa atitude. Porque vocês estão... O que é concílio, né? É a junção de pessoas buscando o entendimento do que é realmente o que Deus quer. Isso aconteceu. Existiram vários concílios até essa Bíblia que nós temos em mãos aqui, tá? Que colocou esses 66 livros dentro da Bíblia protestante e os 73 dentro da Bíblia católica. Então, existem vários concílios até chegar nesse ponto. Então, aqui é o primeiro concílio da igreja, vamos dizer assim, né? Para entender de fato o que Deus queria. Então, Pedro, no concílio, repreende essa atitude. Por que vocês estão tentando a Deus, pondo sobre a nuca dos discípulos um jugo que nem nós mesmos podemos suportar? Ele recordou a todos que a salvação vem exclusivamente pela graça. Para debater entre nós aqui, quantas vezes acrescentamos exigências irreais, cobranças e perfeccionismos a nós mesmos e a outros, esquecendo que Deus nos escolheu e salva pela graça e não por mérito. Na prática, se vive angustiado, ansioso e com a sensação de incapacidade, porque acha que nunca é bom o suficiente para Deus, largue esse peso hoje. A ansiedade religiosa consome a nossa paz. Você não tem de ser perfeito para que Cristo ame. A sua graça basta. Pare de tentar carregar um fardo que Jesus já carregou na cruz. Respire fundo e aceite o perdão e o alívio que a fé simples lhe oferece. 2. A sabedoria e a harmonia na resolução de conflitos. Diante de um conflito que poderia ter dividido e destruído a igreja, os líderes não se atacaram, não criaram fofocas, nem desistiram. Eles viajaram até Jerusalém, reuniram-se para examinar a questão e debateram. Ouviram o testemunho de todos, analisaram as escrituras e tomaram uma decisão guiada pelo Espírito Santo, resolvendo o problema com diálogo, humildade e comunhão. Paulo, como ele está sempre à frente, né, ele é um desbravador, então ele entrava nas cidades e Barnabé provavelmente edificava para que Paulo trouxesse a linha dura que a gente está acostumado a ver dele, né? Chega um momento que desgasta essa questão dessa pessoa linha dura. Por isso que é necessário ter os presbíteros, começar a se ter a hierarquia da igreja, porque senão somente essa mensagem dura, ela afasta as pessoas, né? Tanto que a gente vai ver aí que Paulo ele foi apedrejado no capítulo anterior, e as pessoas realmente já não estavam mais escutando ele como escutavam, né? Basicamente isso. Então, é importante, como a gente está vendo aqui, ó, precisou se juntar outras pessoas para mostrar que realmente aquilo era a palavra de Deus, não era a palavra de Paulo, entende? Como desgastou, né? Para debater, quando enfrentamos desavenças na família, no trabalho ou na igreja, a nossa primeira reação é gritar, isolando-nos ou atacar. Como o método do Concílio de Jerusalém nos ensina a restaurar a paz.
Para quem acha que os problemas da vida são impossíveis de resolver, não fuja dos conflitos nem tente vencê-los à força. A verdadeira paz e harmonia não são a ausência de problema, mas a capacidade de os resolver de forma madura. Sente-se à mesa, ouça a perspectiva de outros, procure conselhos sábios e permita que o Espírito Santo guie a conversa. A cura das relações constrói-se na humildade de escutar. Quando a vida nos obriga a mudar de rota, o capítulo termina com um episódio muito doloroso. Paulo e Barnabé, amigos inseparáveis e grandes parceiros de missão, tiveram uma desavença tão forte por causa de João Marcos que decidiram separar-se. Humanamente, parecia uma tragédia. Contudo, uma vez de uma equipe missionária, passaram a existir duas. Barnabé e Marcos foram para Chipre, Paulo e Silas foram para a Síria. Deus usou uma separação dolorosa para dobrar o alcance do evangelho. Como lidar com o fim de um ciclo? Uma amizade que acaba, uma parceria que se quebrou ou um plano que falhou, sem achar que isso é o fim da nossa vida ou do nosso propósito. Se sente deprimido ou acha que a vida perdeu sentido por causa de um término, de uma desilusão ou de uma rota que mudou repentinamente, olhe para Paulo e Barnabé. O fato de algo ter acabado não significa que Deus o abandonou. Às vezes as portas se fecham e as separações que nos doem são a forma que Deus nos coloca num caminho novo e ainda maior. Não esmoreça, confie no Senhor e dê o próximo passo com o que tem nas mãos. Deus ainda não terminou a sua história. Fechamos aqui o capítulo 15, onde nós vimos as controvérsias em Antioquia, a necessidade de um concílio, porque as pessoas já não estavam ouvindo a palavra como deveria. Então, para de fato entender o que Deus queria com tudo aquilo que estava sendo pregado. A carta do concílio, como a gente viu aqui, existiam outras cartas, como eu comentei para vocês. O que foi para a Bíblia são o que foi considerado cânon, né? A carta é lida em Antioquia. A desavença entre Paulo e Barnabé, onde vai começar jornadas diferentes aqui, e nos gerou o entendimento da graça que remove os pesos. Deus, ele veio para nos dar liberdade, não trazer pesos, né? A sabedoria e a harmonia na resolução de conflitos, aprender a escutar, aprender a compartilhar, para poder automaticamente buscar soluções que às vezes a gente não via. E quando a vida nos obriga a mudar de rota, se a gente não achar essas soluções, tentar entender esses conflitos e essas separações para buscar novas rotas que gerem resultado e propósito. Basicamente é isso. Deixa eu voltar para cá com vocês. Espera aí. Parar de compartilhar. Voltei. Cadê eu aqui? Aqui, eu aqui. Fechamos o capítulo 15. Vou fazer uma oração rápida aqui. E, como eu falei, faltou gravar o 15, o 16 e o 19. Eu vou gravar e vou colocar no nosso canal, tá bom? Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado por fazer eu voltar, meu Pai, nesse capítulo, um capítulo importante para entender como nós precisamos dividir os nossos conflitos, como nós precisamos ouvir outras pessoas, meu Pai, para tomar as melhores decisões. Como o Senhor não quer nos trazer jugos pesados, fardos pesados, o Senhor quer nos trazer liberdade para que a gente tome as melhores decisões em nome de Jesus Cristo, para que a gente, através do Espírito, seja edificado cada vez mais, não que a gente entre em regras e leis incumpríveis, basicamente isso, meu Pai. E que o Senhor possa, meu Pai, em todos os conflitos, separações e fechamento de ciclos, trazer o que há de melhor, para que a gente possa iniciar a nova fase dentro do propósito que o Senhor quer, através de Jesus Cristo. Eu agradeço por esse estudo, agradeço por poder voltar nesse estudo e compreender ainda mais essa palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém. Obrigado, vou subir o vídeo e faço depois o 16 e o 19 para a gente finalizar de fato o livro de Atos. Beijo.